Olá, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha rotina de estudos em 2021, que me fez acertar mais de 150 acertos no Enem. Se você gostar desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram, que é onde eu coloco toda a minha rotina como vestibulanda. Bom, vamos falar um pouquinho então como foi meus estudos em 2021. Em 2021 já começou um pouco complicado, porque eu estava terminando o mestrado, então eu estava assim, eu preciso arrumar um emprego porque está acabando minha bolsa, mas eu também preciso continuar estudando. Eu já sabia pelos meus acertos, assim, 136 acertos que eu tinha feito em 2020, que provavelmente eu não ia conseguir. A gente tem aquela esperancinha no fundo que talvez dê, mas eu não ia botar toda a minha confiança nisso, então... no SISU, para quem participou do SISU em 2020, no início de 2021, né, que é relativo a 2020, lembra que foi em março. Então saiu a resposta em março, as coisas começaram em abril ali, foi bem confuso. Então eu não poderia esperar até abril para começar a estudar. Então o que eu fiz? Eu já assinei, né, no caso eu já tinha assinado em 2020 o Descomplica, eu renovei meu plano em 2021 porque eu sabia que eu ia continuar estudando pela plataforma. Então, eu já comecei a estudar em fevereiro para o Enem 2021. Em fevereiro, eu comecei, assim, com um cronograma deles bem rígido, assim. Eles têm um cronograma dividido de segunda a sexta. Não tem nada nos finais de semana programado, então eu ia seguindo, eu ia fazendo. Como eu já tinha visto todas as aulas em 2020 e anotado bonitinho nos cadernos, assim, resumo, que eu achava que assim seria mais produtivo, né? Em 2020 acaba não. Hoje em dia eu já não penso mais tanto assim. Mas eu já tinha visto todas as aulas, então eu falei, não, tem que mudar. Se em 2020 eu fiz assim e não passei, eu vou fazer um pouco diferente e corrigir meus erros. Que eu falo na minha trajetória, no primeiro vídeo aqui no canal. Então, o plano era fazer um pouco diferente. Então, eu decidi que eu não ia ver nenhuma aula. Pra mim, era muito arriscado, porque eu vou confiar totalmente em estudar por questões. Eu fiquei meio na dúvida, mas eu vi muita gente que conseguiu fazer assim, e conseguiu passar e evoluir muito. Então eu falei, não, vou confiar e vou fazer isso. Então eu comecei a estudar por questões. Toda uma semana dividida seguindo o cronograma do Descomplica, tinha, por exemplo, segunda, vamos estudar biologia, química e filosofia, por exemplo. Ao invés de ver a aula que eles disponibilizavam, eu fazia todas as questões que eles disponibilizavam. E se eu tinha alguma dificuldade, alguma coisa que eu não sabia, eu li o PDF, então ficava mais tranquilo, porque eu gastava menos tempo. Então eu fui seguindo assim, eu não estava com muita vontade de estudar em fevereiro, mas eu fui aos poucos me encaminhando, tentando manter a rotina. Toda terça eu também fazia a redação, isso foi definido, eu sempre defini isso, terça é dia de redação, porque no Descomplica eles já trabalhavam redação na terça-feira, então eu falei, terça vou colocar no cronograma de acordo com o que eles já seguem mesmo e vou fazer redação. Porque minha regra é sempre fazer pelo menos uma redação por semana, que eu acho que é o mínimo para você conseguir tirar mais de 900 da redação no Enem, porque você mantém uma prática mais constante. Tá, entrou março. Março eu defendi meu mestrado, então eu já estava menos preocupada com a parte de defesa, só que eu precisava arrumar um emprego, então eu estava preocupada com o emprego. Então eu continuava estudando, mas estava procurando emprego. Abril também, continuando a mesma rotina de estudo, fazendo questões. Toda semana eu pegava as questões e fazia, só que eu ainda não estava fazendo muito simulados, porque eu estava preocupada, procurando emprego, mas eu não parava de estudar. Então, eu sempre pegava, segunda, essas matérias que tá rolando no cursinho, então eu vou fazer questões dessas matérias. E fazia. E foi indo. Como eu já tinha uma base mais boa que eu formei em 2020, assistindo todas as aulas, então as questões estavam indo até tranquilo. Eu também anotava na planilha o quanto que eu acertava em cada dia, das tantas questões que eu fazia. No total, uma curiosidade, no total, em novembro, eu anotei o ano inteiro. Eu fiz mais de 28 mil questões em 2021. Isso com certeza ajudou muito nos meus resultados, tá? Aí em abril, eu consegui um emprego. Então eu tinha que trabalhar, acho que era mais de 10 horas por dia, porque eu gastava com esse trabalho, porque eu tinha que me deslocar até o trabalho, aí eu voltava para o almoço, aí eu voltava para o trabalho, eu saía de lá umas 5 e pouco da tarde,
5 e pouco não, 6 e pouco da tarde. Então, acabou chegando 7 horas em casa, super cansada, tentando fazer as questões. Eu vi que isso estava me prejudicando para estudar. Então, em maio, o que eu fiz? Num momento assim que eu tinha algum descanso no trabalho, que eu fazia as coisas rápidas que eu tinha que fazer lá, eu começava a fazer questões. Eu levava um caderninho para anotar as questões que eu fiz, né, daquele dia, para adiantar o que eu tinha que fazer à noite e ficar menos preocupada, que eu estava começando a ficar muito preocupada e ansiosa, porque já estava quase na metade do ano, eu não tinha estudado como eu queria, só fazendo as questões, mas eu não tinha feito simulado ainda. Eu me arrastava para fazer as redações que eu tinha planejado nas terça-feiras, porque eu estava muito cansada. Aí entrou junho. Em junho, eu passei num concurso do IBGE que eu tinha feito em maio. E daí foi, deu uma aliviada. Por quê? Porque no trabalho que eu passei pro IBGE, eu poderia trabalhar home office ainda por causa da pandemia, eles estavam tudo home office. Então eu consegui fazer o treinamento que eles estavam me treinando nesse mês de junho e estudar mais. Então já comecei a ficar um pouco menos ansiosa, preocupada. Mas eu sabia que eu tinha perdido muito tempo nesse processo de procura emprego, faz só as questões, mas não faz simulados. E eu sabia que eu precisava fazer simulado. Mas eu não conseguia, eu não tinha tempo, não tinha ânimo. Então, tava meio complicado ainda, mas eu tava um pouco mais aliviada. Aí eu entrei no doutorado também em maio. Saiu a resposta assim em junho. E eu consegui, por sorte, dessa foi muita sorte mesmo, abrir um processo seletivo de bolsa no doutorado, né, para ser facilitadora da Univesp. Aí eu consegui, em julho, eu sabia que eu ia poder estudar em agosto, porque começaria essa bolsa, então eu poderia sair do emprego que eu tinha conseguido no IBGE, tava trocando pela terceira vez de emprego, mas eu conseguiria estudar mais, porque esse novo emprego era 12 horas semanais, né, porque é uma bolsa, e eu conseguiria estudar de casa porque é toda a distância. Então eu falei, não, então, eu sei que em agosto eu vou poder estudar de verdade. Tudo que eu já perdi, que eu tava muito nervosa, a gente fica muito nervosa porque a gente sabe que não tá sendo tão produtivo. Então eu falei, não, agosto eu vou mudar radicalmente. Eu vou fazer simulados. Então eu pegava e fazia o quê? Continuava, todo o início do ano eu continuei fazendo as questões do Descomplique como revisão. Só que agora eu ia ter que fazer simulados, então eu tinha que encaixar simulados. Como? Eu planejei refazer todos os Enems a partir de 2014. Então, eu ia fazer Enem de 2014 até 2020, todas as provas que tiveram, inclusive as PPL, fazer antes de chegar ao Enem 2021. Então, eu tinha que encaixar isso na minha semana, porque agora eu tinha mais tempo para estudar. Então, o que eu fazia? Eu seguia o cronograma do cursinho ainda, só que eu, em vez de seguir, por exemplo, segunda, hoje vamos estudar teorias da evolução em biologia. E na terça vai estudar alguma coisa de redação, ou uma parte de química ali, reações químicas. Então, eu faria assim. Segunda-feira eu já fazia todas as questões que eu precisava fazer, tanto de terça, tanto de segunda, quanto de terça, e que eu conseguisse quarta, então eu estava adiantando o cronograma da semana, fazia bastante questões. Chegava na terça, eu fazia minha redação, já estava um pouco mais tranquila em refazer minhas redações, porque agora eu estava menos cansada. E também adiantava cronograma de quinta, de sexta. Sempre eu acabava conseguindo terminar esses cronogramas, do cronograma do cursinho da semana, antes da sexta-feira. Então eu já conseguiria usar sexta-feira para fazer simulados, no caso, os Enems anteriores, ou outros simulados que eu achasse na internet. Então eu já estava estudando um pouco mais intenso e fazendo simulados que eu tanto queria. Já estava ficando um pouco mais aliviada. No início eu não conseguia fazer muitos assim simulados porque ficava muito cansada. E eu fazia também no computador, então a tela cansava muito, mas estava mais animada e eu conseguia estudar do jeito que eu queria. Depois eu fui melhorando esse tempo, eu fui gastando cada vez menos tempo para fazer esses simulados. Então, eu conseguia fazer 2 simulados, por exemplo, 2 provas do Enem na mesma semana. Eu conseguia dividir, por exemplo, ao invés de adiantar o cronograma de na segunda, adiantar terça e quarta, eu faria o que eu precisava fazer na segunda, ou às vezes no domingo, e começava uma prova antiga na segunda de manhã ou na segunda tarde. Por exemplo, dia 1 do Enem 2014. Como a prova é teórica, eu conseguia fazer tranquilo e corrigir sem problemas.
Daí na terça-feira eu fazia todas as questões que eu tinha que fazer da terça e fazia o segundo dia daquela prova, que era do Enem 2014. Daí na quarta eu fazia as questões de manhã e conseguia fazer de novo mais uma prova dia 1, por exemplo, sem a redação, tá? Eu fazia a redação só uma vez na semana, então quando eu tava simulando eu não tava fazendo a redação junto, porque realmente não dava. Sempre tinha algum problema que aparecia, então não tava dando, mas eu conseguia fazer as questões. Pra mim o importante era conseguir fazer bastante questões. E eu ia seguindo a semana assim, fazendo sempre as questões que o cursinho disponibilizavam lá de revisão, né? Pra mim era revisão, mas pra quem nunca estudou era a matéria em si mesmo. E fazia um simulado à tarde, às vezes à noite, mas eu não estudava tanto à noite assim pra não ficar muito cansada e conseguir fazer no próximo dia. Eu fui fazendo assim até novembro, tá? Em novembro já conseguia fazer só simulados, porque já tinha acabado as matérias que eu tinha que revisar, então todo dia eu fazia um simulado diferente, incluindo todas as provas. Eu tinha acabado, né, em outubro, acho que. Não, em setembro eu já acabei todas as provas antigas do Enem. Então eu já comecei a fazer simulado do SAS, da Bernoulli, da Poliedro, que a propósito, os simulados que eu fiz eu deixei todo no link da minha bio lá no Instagram. Quem quiser também, eu vou sempre estar atualizando conforme eu tiver contato com o simulado de 2022, eu vou colocando lá. Então tem simulado, tem muito simulado para você fazer se você quiser realmente seguir esse padrão de estudos. Outra coisa que eu fiz, além de muitas questões, né, de revisão e além de questões no simulado, eu comecei a fazer flashcards, que são assim, mais ou menos, ó. Eu colocava, por exemplo, quais são os blocos econômicos, acho que tá difícil de ler minha letra. E atrás eu colocava os blocos econômicos, os tipos de blocos econômicos no caso, e um resuminho deles pra mim sempre revisar. Como que eu defini o que eu ia fazer desses flashcards? Principalmente matéria do primeiro dia, quando tinha teoria, por exemplo, figuras de linguagem, essas coisas que eu acabava esquecendo. Eu sabia que eu esquecia a longo prazo, então já fazia um flashcard para me relembrar. E matéria principalmente do segundo dia, por exemplo, biologia, um conteúdo específico que caía no simulado e eu acabei não vendo no ano. Porque a gente sabe que biologia varia muito no Enem. A parte de natureza toda varia muito, o que cai de ano para ano. Então, quanto mais simulado você faz, mais coisas você abrange. Então, eu acho muito legal. Então, eu anotava, por exemplo, os tipos de hormônios vegetais. Tem um flashcard para isso, para mim relembrar. E quando que eu revisava esses flashcards? Toda sexta-feira, de manhã, eu utilizava para revisar esses flashcards. No final, não acabou sendo muito, tá? Porque eu usava aqui, ó, tem vários. Mas não foi tanto assim, porque eu comecei em agosto. Eu revisava eles de acordo com o que eu não sabia. Eu sabia que eu ia esquecer. Alguns que eram mais novos, eu demorava um pouquinho mais de tempo pensando sobre aquela questão que eu errei. Geralmente eram questões que eu errei na prova de biologia porque eu não sabia, por exemplo. Ou de física, eu não sabia tal fórmula. Matemática, algum truque ali eu não sabia, deixava essa anotação no flashcard e revisava, gastava mais tempo. Mas conforme você vai fazendo várias vezes, eles vão ficando meio passados. Então você pode revisar ele muito rápido ou mesmo deixar para revisar só de 2 em 2 semanas. Isso ajudou muito também para mim lembrar das teorias. Porque eu esquecia muito, por exemplo, os tipos de blocos econômicos, eu sempre acabava esquecendo. Agora eu não esqueço mais. Por quê? Porque eu revisei várias vezes o flashcard. Então eu anotava principalmente minhas dificuldades, meus erros nesse flashcard para revisar toda sexta-feira, antes de fazer, por exemplo, um simulado no sábado, tá? Então funcionava muito para mim fazer isso também. Como eu estudei por questões em 2021, eu não tinha um caderno assim de resumo ou de anotações que eu fizesse para estar sempre revisando, revendo o que eu tava fazendo. Era mais os flashcards mesmo. Aí aqui eu mostrar meu caderninho, eu tava usando os caderninhos pequenininhos. Como que eu anotava quando eu comecei a fazer simulados, ó. Por exemplo, esse simulado aqui eu anotei, é um que eu achei na internet da Neurônio, dia 1. Eu fazia separadinho aqui todos as questões e anotava a alternativa enquanto eu fazia a prova, tá? Se eu fizesse a prova escrita ou mesmo a prova à mão, eu achava mais fácil de corrigir. Aí, quando eu colocava na correção, ó, deixa eu pegar um que seja mais... que tenha mais erros. Bom, isso não tem tanto, mas ó. Toda vez que eu tinha dúvida na questão, eu fazia uma bolinha, olha.
uma bolinha, várias bolinhas enquanto tava fazendo a prova. Várias bolinhas. Cadê? Tem mais bolinhas aqui. Que eu tava com dúvida nessa questão, então eu saberia que mesmo que eu acertasse, eu fiquei com dúvida na questão. Então, eu tinha que revisar ela, né? Porque você vai corrigir cada questão do seu simulado, vai demorar um pouco. Mas corrigir os erros é fundamental, ou pelo menos suas dúvidas. Então, eu tava sempre anotando ali que eu tinha dúvida. Aí, beleza, eu corrigi. Aí, geralmente eu errava as bolinhas, tá? Às vezes eu acertava. Mas, ó, eu errava muitas das bolinhas porque era minha dúvida, então às vezes eu tinha meio que chutado, então era bom sempre eu revisar. Aí, se eu errei por atenção ou alguma outra coisa, eu fazia assim, circulava e deixava anotado ali. Então, se numa página tinha muitos rabiscos por atenção, principalmente em matemática, eu errava aqui, ó, muitas questões por atenção, ou que eu ficava brava, eu fazia uma anotação ali, uma carinha brava comigo, porque eu lembrava no próximo simulado de tentar prestar mais atenção, de não errar a bobeira. Também depende muito do seu cansaço no dia, mas me ajudava. Então, se eu ler meu caderno, ó, como eu fiz muito simulado, e eu fui anotando aqui, ó. Aqui eu fazia redação nesse caderninho também, porque no início eu fazia redação digitada. Aí eu perdi a noção do espaço, então não aconselho fazer redação digitando. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer nesses caderninhos pra recuperar e pra mim fazer a redação assim. Tava tirando nota boa, mas tava muito grande, então no dia da prova não ia caber. Então eu fazia aqui no caderninho, passava na folha de redação e mandava pra correção. Isso me ajudou a delimitar o tamanho da minha redação. Vou fazer um vídeo sobre redação pra ficar mais fácil. Mas aqui, ó, eu fazia sempre, aqui eu coloquei extra, mas eu tava... Esse aqui é o meu, acho que é o meu terceiro caderno de simulados, porque eu fazia bastante e usava alguns ainda pra fazer continhas também, mas esse era o caderno que eu usava no dia a dia, tá? É um caderno pequenininho, então não tinha nada assim, eu vou ficar revisando matéria. Não, revisava o que você vai usar na prova tem que estar na sua cabeça. Então, revisa nos flashcards, faz anotações pra você ver depois, mas não se apegue muito a resumo muito bonito, tipo, se você vai gastar muito tempo nele, tá? Então, essa é uma dica que funcionou muito pra mim, tá? Não sou assim, meu material não eram todos bonitos, coloridos, mas pra mim era eficiente, tá? Então, se você não costuma fazer nada muito colorido, nada bonito, não fique preocupado, porque não precisa, tá? Não precisa fazer nada, nenhum resumo colorido pra você ser aprovado. Outra coisa que eu tava sempre fazendo, tem no meu vídeo que eu deixei lá de 6 dicas pra melhorar seu desempenho em 2022, que é a sexta dica, que é seguir pessoas que falam sobre vestibular. Páginas que explicam alguma coisa, ver vídeos, canais que expliquem alguma coisa ou dê alguma dica. Eu seguia isso por quê? Porque quando eu tava sem fazer muita coisa, eu pegava e via algum vídeo, ou vídeo curto, tá? Que alguma dica que eu achasse relevante, ou mesmo se você tá ali passando no seu Instagram, você acaba vendo alguma coisa legal que te lembre. Então, o que eu fazia? Eu incluía o estudo na minha rotina, pra não ficar chato também, né? Claro, você tem que ter seu momento de lazer, mas que minha cabeça estivesse sempre pensando, tal coisa sobre tipos de rocha, de repente apareceu no meu Instagram lá e me fez lembrar, tá? Nunca estava muito tempo nisso, mas me ajudava bastante. Outra coisa também que me ajudou bastante conforme eu estudava história, estudava geografia e filosofia, eu anotava, vou mostrar pra vocês aqui. No meu Color Note, ó, eu anotava, não sei se vai dar pra ver, aqui, ó, citações, possíveis filósofos ou sociólogos que eu pudesse utilizar, ou momentos históricos que eu pudesse utilizar na minha redação como argumento de autoridade. Então, já estava ali anotado, eu revisava também toda semana, ou quando eu estava fazendo redação também, né, porque se você revisar toda vez que você fizer a redação, vai acabar gravando na sua cabeça, então na hora da prova você vai lembrar. Então, isso me ajudava, né, também, além de relembrar o conceito daqueles filósofos, o que eles falam, também ajudava a lembrar um argumento de autoridade na redação. Então, eu já estava conciliando duas coisas. Outra coisa que me ajudou também foi mudar sempre que eu estivesse cansada. Por exemplo, em agosto eu cheguei lá querendo mudar, né, totalmente meu modo de estudar para me voltar a animar e ficar menos ansiosa. Isso funcionou por um tempo. Depois eu comecei a ficar muito cansada. Eu já não estava mais me animando para estudar.
principalmente no final ali de outubro, porque tá chegando a prova, você fica com medo ali no meio de outubro, você fica com medo, você fica, ai meu Deus, já estudei tanta coisa o ano inteiro. O que eu fiz quando eu cheguei nesse ponto? Eu mudei alguma coisa. O que eu mudei? Ordem do que eu tava estudando. Ah, se eu tava estudando sempre matemática de manhã, na segunda-feira, por exemplo, eu mudava para outro dia da semana e colocava uma outra coisa ali. Eu estava sempre mudando conforme eu ficava muito cansada. Uma coisa que me ajudou muito é que eu estava muito cansada de fazer simulados no computador. Então, o que eu fiz? Eu comecei a imprimir, deu certo, imprimi as provas. Isso me deu um novo gás. Eu pensei, nossa, agora eu tenho prova ali para me fazer na mão, como se estivesse realmente simulando. Então, o dia da prova. Então, isso me animava com pequenas coisas. Então, eu fui fazendo mais e mais prova. E eu ganhei muito em velocidade, porque quando você está fazendo no computador, você fica muito mais cansado. Quem estudar por computador vai saber que você fica cansado, você fica com dor de cabeça. Ajuda muito, porque você exige que você se concentre mais, então você acaba melhorando essa parte de concentração. Só que fazer as questões no papel, na folha, porque a prova no dia, no caso a minha prova, foi o Enem normal, o Enem impresso, vai ser daquele jeito, então você fica animado e muito mais rápido, porque já cansou tanto com relação à tela que no papel ele fica muito mais tranquilo. Então foi outra coisa que me animou. Toda vez que eu achava uma coisa cansativa, eu mudava o jeito de fazer, mas para manter sempre meu rendimento. Outra coisa que eu acho que me ajudou bastante também é naquela pegada de seguir pessoas que falem sobre provas e tudo mais, eu voltei a pensar nas questões modelo, questões que sempre caem na prova. Por exemplo, média aritmética, porcentagem, matemática, combinação, energia potencial. Questões que sempre caem, principalmente no segundo dia na área de exatas. Então, eu peguei materiais que falem um pouco sobre questões modelo e comecei a estudar isso. Fazer mais questões desse tipo, tá? Avaliando se meus simulados também estavam tendo o que eu queria, tipo, a nota que eu queria ter, mais acertos ou menos acertos do que eu queria. Então, eu comecei a medir isso, mas focar muito em conhecer essas questões modelo. Por exemplo, você sabe que uma questão de equação do primeiro grau, ou uma questão que tem sistema de equação de primeiro grau, como você resolve? E sempre cai. Então, se você souber como resolve, fica mais tranquilo. Souber também identificá-las. Questões de média, aquelas questões que sempre caem. Questões que tem uma tabela gigante e pergunta qual é o primeiro colocado, dá várias notas, você tem que fazer um monte de continhas. Então, isso dá questões modelo, questões que provavelmente vão aparecer na sua prova, não que não apareça todas, mas vão aparecer alguma delas, então você já ganha muito ponto nisso. Porque a maior parte da turma vai acertar, que são questões simples, né, geralmente. Então, eu me dediquei a conhecer esse tipo de questão também. Me ajudou bastante. Bom, em resumo, minha rotina de estudo no ano todo variou bastante, tá? Eu tava sempre focada no que eu conseguiria melhorar. Depois que eu comecei a fazer simulado, eu vi que meus acertos aumentaram bastante, porque eu já estava bastante acostumada com o tipo de prova, então já esperava mais ou menos qual seria a resposta para determinada tipo de questão, né? Você acaba procurando, a resposta vai meio automática, às vezes você nem sabe como você sabe, mas você sabe. Então, isso me ajudou bastante. Eu fiz muitas questões mesmo. E toda vez que eu chegava a ficar cansada ou ficava nervosa com alguma coisa, eu tentava voltar a me reinspirar e estudar. Ou seja, eu mudava alguma coisa na minha rotina que fosse me favorecer. Eu continuava seguindo as pessoas, vendo as pessoas que elas estavam fazendo, elas estavam estudando, elas estavam tendo dificuldades também. Isso me animava, porque eu sabia que não sou a única pessoa que está tentando bastante ali. Então, isso me animava. Eu tentava, cada pequena coisa no meu dia, eu tentava fazer com que tivesse a ver com meus estudos, mas também me animasse ou me motivasse de alguma maneira. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha rotina de estudos e também manter constância, sempre fazer redações, sempre fazer questões, quando eu consegui fazer simulados, fazer muitos simulados e sempre rever os erros. Eu tô errando muita questão em tal matéria de química, então eu vou tirar um tempinho ali e vou rever essa parte, porque para mim não errar mais, né? E isso funcionava muito, ainda mais os flashcards, que eu conseguia rever bastante meus erros. Eu anotava ali fórmulas, coisas que eu não lembrava, que
ficava na minha memória depois de ficar revisando sempre. Então, acho que foram essas coisas que me ajudaram bastante a manter uma rotina, assim, mais disciplinada, tá? Não todo dia rendia muito, estava 100% ali, mas eu tentava não desistir, né? Mesmo diante, assim, dos desânimos, das dificuldades, do medo de nunca passar. Eu tava tentando sempre me manter motivada e cercar de pessoas que me apoiassem, né? Porque eu sempre tive bastante apoio nessa parte, então é uma coisa que eu não posso reclamar. Mas eu acho que foi isso, espero que tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, se eu expliquei assim muito rasamente, podem deixar nos comentários que eu respondo, tá? E eu tô aqui, me sigam no Instagram de novo. Se inscrevam no canal, né? Porque vai sair sempre mais vídeos contando ou dando dicas do que funcionou pra mim, pra você ver se funcionar pra você ou testar, porque eu acho que o mais legal é você conseguir ver alguma coisa diferente e testar. Funcionou pra você? Ótimo, então vai melhorar seu desempenho. Não funcionou? Vou testar uma nova coisa pra melhorar meu desempenho. Acho que essa mudança vai ajudar bastante, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.